Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Começando com o 9to5 Mac, o Zach Hall trouxe as novidades do iOS 26 Beta 2. Parece que a Apple tá naquele refinamento sempre, né? Detalhezinhos. Sim, são aqueles ajustes que, parecem pequenos, mas no uso diário a gente percebe. A central de controle, por exemplo, o desfoque tá mais forte, o fundo mais escuro. Para ler melhor, imagino. Exato, melhorou a legibilidade. E sabe aquele toque Alt 1 que era meio escondido? Sei. Então, agora tá visível. E outra coisa, a notificação de remetente desconhecido agora tem um emblema azul. Antes era vermelho, né? Ah, mudaram a cor. Interessante. É. E até o chat GPT integrado tá mais, digamos, esperto. Diferencia tipos de pedido, tipo limite de imagem e outras coisas. Pequenos polimentos mesmo, focando na usabilidade. Faz sentido. Agora, saindo um pouco do software e indo pro hardware. O 9to5google.com confirmou o lançamento do Exynos 2500 da Samsung. Ah, o novo chip deles. E o destaque é aquele processo de 3 nanômetros GAA, certo? Isso. O Gate-All-Around promete mais eficiência energética comparado aos 4 nanômetros do Exynos 2400. É um salto tecnológico, né? Com certeza. E a configuração da CPU? Vi que tem um núcleo novo, Cortex X925. Tem sim. É um Cortex X925 a 3.3 GHz, mais 7 Cortex A725 e 2 A520. A Samsung está falando num ganho de 15% de desempenho só nesse núcleo principal, o Big Core. 15% é bastante coisa. E a GPU? A Eclipse 950. Essa também promete. Ray Tracing acelerada por hardware, saída 4K a 120 FPS. Uau! E a NPU para inteligência artificial no aparelho está 39% mais rápida. Mantiveram suporte a sensor de 320 megapixels e vídeo 8K 30. E tem aquele rumor, né, do Galaxy Z Flip 7 usar esse Exynos globalmente. E isso seria uma mudança e tanto para a Samsung. Pois é, a especulação está forte nesse sentido. Seria uma aposta grande no próprio chip, abandonando talvez o Snapdragon em alguns mercados para o Flip. Sobre o modem, falam que é parecido com o do Exynos 5400, mas com downloads mais rápidos. Vamos ver. Interessante. Mudando de ares, vamos para o espaço. A Ars Technica, com Stephen Clark, noticiou o segundo lançamento bem-sucedido de satélites Kuiper da Amazon. Foi com um Atlas V da ULA. Sim, mais um lote. Agora são 54 satélites Kuiper operacionais mais em cima. Mas olha, é só comecinho, né? Com certeza. A meta é gigante. Gigantesca. São 3.232 satélites que a Amazon precisa colocar em órbita. Por isso eles contrataram um monte de gente. A própria ULA com o Atlas V e o Vulcan que está para estrear. Ariane Space na Europa com o Ariane 6. A Blue Origin com o New Glenn. E até SpaceX, né? Que é concorrente direto. Exato, com o Falcon 9. E aí que tá o ponto-chave. Hoje, na prática, só o Falcon 9 consegue lançar na frequência que a Amazon precisa para cumprir os prazos da FCC. Que são apertados, né? Metade da constelação até julho de 2026. Apertadíssimos. A ULA está correndo para aumentar a capacidade, construindo um hangar novo, segunda plataforma para o Vulcan, mas é uma corrida contra o tempo. Claro que a Amazon pode pedir extensão para a FCC, mas a pressão existe. Entendi. Bom, e falando em ambição e talvez um pouco de corrida espacial corporativa, a TechCrunch, pela Rebecca Bellan, falou de um vazamento de código da xAI. Isso, a empresa do Elon Musk. Parece que eles estão desenvolvendo um editor de arquivos mais avançado para o Grok, o chatbot deles, com suporte até para planilhas. Opa! Isso é muito como uma resposta direta ao que Google e Microsoft estão fazendo com o IA em ferramentas de produtividade, tipo o Workspace e o Copilot, né? Totalmente. Lembra do Grok Studio que eles lançaram em abril para colaborar em documentos, código? Lembro. Então, isso seria um passo além. Talvez não fique restrito só ao ecossistema X, quem sabe? Combina com aquela ideia do Musk de transformar o X num Everything App, né? Um super aplicativo. Faz todo sentido dentro dessa lógica. E o Google, claro, não ia ficar parado. O Android Authority fez um APK Teardown.
deu uma fuçada no código beta do app Google. E acharam pistas interessantes, né? Sim, indícios de que o Gemini, a IA do Google, no Android Auto vai poder controlar dispositivos Google Home. Exato. Eles encontraram umas linhas de código tipo Assistant Robbing Car Extension Consent TTS for Home. Basicamente, pede permissão para conectar o Gemini do carro com a sua casa inteligente. Para poder, sei lá, acender a luz da garagem chegando em casa, direto pelo carro. Isso, ou ajustar o termostato, checar se trancou a porta, tudo por comando de voz de dentro do carro. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez que a gente vê essa função de extensão do Gemini funcionando no carro de verdade. Conecta mais peças do ecossistema Google. Bem bacana essa integração. Mudando completamente de assunto, mas ainda em tecnologia e exploração, Olhar Digital com Samuel Amaral de Oliveira mostrou a NASA simulando a iluminação lá no Polo Sul da Lua. Ah, eu vi isso. Eles montaram um cenário no laboratório, né? Com umas luzes super fortes. Exato, no Flat Floor Facility. A ideia é recriar como a luz do Sol se comporta lá. É bem diferente da Terra, porque o Sol fica muito baixo no horizonte. E isso cria o quê? Sombras muito longas, sombras longuíssimas e um contraste absurdo entre luz e sombra. É um desafio visual enorme para os astronautas da Artemis 3. Eles vão pousar lá, se tudo der certo, em meados de 2027, usando a Starship HLS da SpaceX. E precisam conseguir inspecionar o módulo de pouso nessas condições, né? Precisam. Então essa simulação toda é para preparar o olho deles para que eles saibam o que esperar e como identificar qualquer problema no módulo mesmo com essa iluminação bizarra. É uma região super importante onde eles esperam encontrar água congelada. Entendi a importância do treino. Bom, voltando para a Terra e para lançamentos de produtos. O Canal Tech, pelo Bruno Bertonzin, está falando de um evento grande da Xiaomi agora dia 26 de junho, lá na China. Parece que vem coisa grande por aí. A lista é longa. Smartphones novos como o Redmi K80 Ultra, que falam que vai ter o Dimensity de 9400 Plus. Um chip potente. Muito. E até 24 GB de RAM, bateria de 7.410 mAh e também o dobrável Mix Flip 2, com tela de 1.5K 120 Hz, além de tablets Supad 7S e o Red K-Pad. Mas não é só celular e tablet, né? Não mesmo. A lista inclui a Xiaomi Smart Band 10, óculos GA, fones de ouvido Open-Ear Pro, o relógio Xiaomi Watch S4 e, segura essa, um novo carro, um SUV elétrico, o Xiaomi U7. Caramba, a Xiaomi tá realmente indo para cima em todas as frentes. Impressionante. É a ambição deles, né? Agora, falando em energia, a TechCrunch, com o time de Shunt, trouxe uma notícia lá de Nova York. A governadora Kathy Hochul anunciou planos para uma nova usina nuclear. E grande, hein? Pelo menos 1 gigawatt. Nuclear de novo ganhando força. A justificativa dela foi para evitar queimar mais combustível fóssil, imagino. Exatamente, é um movimento interessante. Nos Estados Unidos tem rolado um apoio bipartidário crescente para a energia nuclear, o que é raro. E as Big Techs, tipo Microsoft, Meta, Amazon, também estão de olho nisso para alimentar os data centers delas. Mas tem sempre o porém com o nuclear, né? Custo, prazo... Sempre. A própria governadora falou da necessidade de reformar a regulação federal. Projetos nucleares têm esse histórico complicado. Eles estão olhando locais onde já existem usinas, da Constellation Energy, como potenciais lugares para essa nova planta. É um plano de longo prazo, com certeza. Veremos como avança. E olha só, tem tecnologia espacial brasileira na pauta. O Gizmodo UOL, via agência FAPESP, falou do Aldebaran-1. Ah, sim. Um nanosatélite, um CubeSat 1U, desenvolvido lá na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, com apoio da AEB, nossa agência espacial brasileira. Bem legal. E qual a missão dele? É uma missão de prova de conceito para testar duas coisas principais. Primeiro, localizar pequenas embarcações de pesca que possam estar em perigo, transmitindo sinais para uma estação em terra. Importante para a segurança na costa. Muito. E a segunda é detectar queimadas, usando plataformas com sensores ambientais e inteligência artificial. O satélite já está pronto, esperando para ser lançado na Índia, no foguete PSLV. Que bacana. Fomenta a tecnologia aqui, né? Demais. É um passo super importante para a capacitação em tecnologia espacial no Maranhão e no Brasil como um todo.
Se der certo, pode até virar uma constelação de satélites no futuro. Tomara. E para a gente fechar uma discussão mais filosófica, talvez, vinda da tecnologia IG num artigo do Pedro Cortella. Ele conversou com o comediante Igor Guedes, o Igor Fina. Ah, eu vi esse artigo. A questão central é: será que o humor ainda é um território só nosso, dos humanos, ou a IA pode chegar lá? É uma pergunta que dá o que pensar, né? A gente já vê IA criando imitação, gerando texto que tenta ser engraçado, até vídeo deepfake de comediante. Pois é. Mas o ponto do artigo e do Igor Fina na conversa é se a IA consegue replicar a vulnerabilidade, o improviso, a conexão com o público que rola no humor ao vivo, sabe? Aquela coisa do momento. Aquela faísca humana, né? Que nasce da experiência, da observação, da falha. Exato. O humor como uma forma de expressão, de sobrevivência até, que talvez seja muito intrinsecamente humana para ser replicada por um algoritmo, pelo menos por enquanto. É uma boa discussão. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!